Boa noite, minha amiga Fernanda. Boa noite aos ouvintes do programa Tô de Olho. Boa noite, meu amigo Thiago. Olha, é verdade. Assim, o Ceará, o acesso, essa partida em específico, né, que marcou o acesso do Ceará, foi um sufoco, de fato, né? Não precisava desse sofrimento todo pro torcedor do Ceará, que esperou aí os últimos segundos para poder gritar que o Ceará estaria de volta à primeira divisão. Mas esse acesso, ele não se resume a essa partida. E o torcedor... Sim, concordo com você. Ele não pode resumir o acesso a isso. Tipo, o Ceará não foi merecedor porque não venceu o Guarani. Não é bem assim a história. O Ceará, ele é merecedor sim desse acesso, porque foi um time que nas últimas 12 rodadas teve um aproveitamento de campeão. Sim. Em 12 jogos, o Ceará conquistou 8 vitórias, um empate e perdeu apenas 3 vezes. Um aproveitamento de mais de 60%. Sim. Então, assim, foi um aproveitamento que, inclusive, quando a gente conversava rodadas atrás, eu mesmo cravei, o Ceará não vai subir. Por quê? Eu tinha ali uma pontinha, sempre... que a gente torce pelos nossos clubes, né? Claro. Mas no mundo real não era tão possível assim. Exatamente, mas assim, era muito improvável. Era muito improvável esse acesso do Ceará, porque o Ceará precisava fazer algo que ele não tinha feito até então. Sim. Até a 27ª rodada, o Ceará não tinha conquistado sequer 3 vitórias consecutivas. Vitor, e assim, se fala muito sobre, em relação a isso que você pontuou, o Ceará não venceu o Guarani. Concordo 100% com você. O fato de não ter vencido ontem, apesar de ter sido uma partida péssima, assim, na minha opinião, foi um jogo muito feio. Eu acho que o Ceará se sentiu muito pressionado pela partida. A ausência do Saulo Mineiro deu pra perceber que isso mexeu psicologicamente, mas a gente esperava mais do que o Ceará apresentou. Então, assim, existia uma expectativa positiva em cima disso. E aí a gente viu algumas pessoas comentando nas redes, dizendo assim, mas o Ceará passou ali por debaixo, agradecer ao Goiás. Tá, mas não é nem só mérito, não é um mérito do Goiás, é incompetência do Novo Horizontino. O Novo Horizontino foi líder da competição, passou ali 16 rodadas, se eu não estiver enganada, dentro do G4 e foi caindo gradativamente o rendimento. Quando o Léo Condé venceu a primeira vez em julho com o Ceará, começou a se surgir, se especular essa esperança, mas mesmo assim, isso era muito mais do emocional do torcedor. Quem analisa futebol não tinha isso. E aí a gente viu a equipe fazer o que fez, cumpriu a meta que tinha pra cumprir, conseguiu acesso. Eu acho que é muito mérito do Ceará, sim. Jogou ontem com um empate, mas foi com um empate favorável do que já tinha construído antes, porque poderia ter chegado só pra cumprir tabela dentro da competição. Exatamente. Não é simplesmente os adversários tropeçaram. É claro que o Ceará contou também com o tropeço dos adversários. É um adicional. Tanto o Grêmio Novo Horizontino como o próprio Sport tropeçou nas rodadas finais diante de adversários improváveis, né? Mas o Ceará tem o seu mérito de ter conquistado as vitórias. O Ceará tem o seu mérito de, em casa, ter sido implacável contra os adversários, né? E é bom lembrar que o Novo Horizontino foi uma equipe que, brigando lá em cima, foi o único time que o Ceará não perdeu. Sim. Venceu em Novo Horizontino e venceu também na Arena Castelão. Verdade. Então, assim, o Ceará tem muito mérito, sim, desse acesso. Olha, no retorno, o Ceará, em 12 jogos, o Ceará conquistou no retorno 11 vitórias, 2 empates e perdeu 6 vezes um aproveitamento de 66,6%. Então assim, não tem como a gente tirar esse mérito do time alvinegro. O Ceará conseguiu algo improvável e o Ceará hoje é um case de sucesso para as equipes que vão disputar a Série B futuramente e que não vão mais, muito provavelmente, vão olhar para o Ceará e pensar, poxa, o Ceará conseguiu anos atrás, por que a gente não pode conseguir também uma arrancada tão improvável, né? É difícil. Muito. Claro, é muito difícil. Mas o Ceará mostrou que é sim possível. E também eu tenho que pontuar uma outra coisa, que é a torcida. Sim. A torcida do Ceará levou esse time nas costas. Em jogos em que o Ceará sequer
tinha a pretensão de entrar no G4, foi uma torcida que colocou 40 mil no estádio. Sim. Porque o jogo contra o Operário, o Ceará não entraria no G4, mas foram 40 mil pessoas presentes. Então, assim, a torcida do Ceará é muito merecedora desse acesso para a primeira divisão. Concordo com você, e concordo ainda mais que, principalmente para a Série A, é o tipo de torcida que merece estar na Série A, com jogos na Série A. Então, mérito total da torcida, parabenizar, inclusive o último jogo que aconteceu aqui contra o América Mineiro, um jogo lindo de se ver, a forma como a torcida se manifestou. Então, incrível, assim, parabéns à torcida, parabéns também ao Léo Condé, que cumpriu mais uma meta de conseguir o acesso, dali da forma, chegou com os trancos e barrancos, mas conseguiu a meta dele também, e que o Ceará ano que vem consiga conquistar cada vez mais dentro da competição. Exatamente. E outra coisa, viu? O Ceará é um dos times que menos ficou no G4 e era aquilo que o Léo Condé sempre falava e os jogadores também. O importante é terminar a Série B na 38ª rodada, terminar no G4. Foi isso que o Ceará fez. O Ceará ficou apenas 4 rodadas no G4 e conquistou o acesso, diferente do Novo Horizonte que passou 16. Sim. E acabou ficando de fora. Agora vamos sair do Ceará, vamos, né? Só parabenizar mais uma vez, exatamente, né? Ano que vem, que bom, a gente tem mais a agenda dos clubes do Sul e Sudeste aqui no nosso estado. Exatamente. Ó, que a gente precisa pontuar isso também, que você levantou essa bola. Próximo ano, vamos ter recorde de times do Nordeste. Eu tô dizendo, já posso afirmar, sabe por quê? Porque o Vitória tem tem 1% de chance de ser rebaixado. Também não acho que o Vitória cai, não. 42 pontos, faltando apenas 3 jogos pra acabar a Série A, uma diferença de 5 pontos pro Criciúma, que é o primeiro time da zona. Então, é praticamente impossível o Vitória cair. Principalmente a campanha que o Vitória vem fazendo de recuperação, conquistando pontos improváveis contra Palmeiras, contra Botafogo, fora de casa. É muito difícil que o Vitória caia. Então vamos ter 5 times. 1/4 da Série A é de times nordestinos. E a gente tem que exaltar muito o crescimento do futebol nordestino. E outra coisa, é muito importante porque vamos ter menos viagens desgastantes para os representantes nordestinos. E vamos ter uma Copa do Nordeste super valorizada, com 5 times com clubes da Série A, né? Claras de título da Copa do Nordeste, com jogos de altíssimo nível. É o futebol nordestino em crescimento, e a gente comemora muito. Será um 2025 muito bom pro futebol. Eu vou te dizer que o meu coração hoje se enche de alegria em falar isso, de 5 times na Série A. Também. 5 times do Nordeste na Série A. Dá um orgulho de ser nordestino e de que o nosso futebol tá crescendo nesses últimos anos. Sim. Ainda falando de futebol nordestino também, temos o nosso Floresta, né? Vamos sair do futebol nordestino, vamos pro futebol cearense, porque o Floresta tá confirmado na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Outro ponto representativo também. Exatamente. São 5 clubes, né, na Copinha esse ano. Exatamente. O estado do Ceará ganhou mais uma vaga após um acordo entre a Federação Paulista e a Federação Cearense. Agora vamos ter 5 representantes na Copa São Paulo, que serão Fortaleza, Ceará, Ferroviário, Tirol e agora o Floresta. A definição do Floresta se deu devido ao ranking estadual. O Floresta é o clube mais bem posicionado no ranking estadual, por isso ficou com essa vaga na Copinha. A 55ª edição da Copa São Paulo começa nos primeiros dias de janeiro e está prevista para terminar no dia 25 também de janeiro. Próximo ano, 2025, vamos ter um calendário apertado devido ao Mundial de Clubes, que vai parar, né, o futebol mundial. E ainda falando do nosso feijãozinho com arroz, estão definidas também as semifinais da Copa da Taça Fares Lopes. O Floresta garantiu vaga, né? Lembra que a gente ficou... Sim, lembro. Floresta não tinha vaga garantida, mas o Floresta garantiu a vaga devido à vitória do Fortaleza sobre o Ceará por 3-1. Sim. Então, o Floresta está garantido nas semifinais. As semifinais vão ser disputadas entre equipes do mesmo grupo. No caso, as semifinais vão ser Ferroviário e Atlético Cearense, Floresta e Caucaia. Vale lembrar que o vencedor da Taça Fares Lopes garante vaga na Copa do Brasil de 2025. E é isso. É isso. Parabéns ao Ceará. Parabéns ao Ceará. E amanhã... Hoje teve overdose de Ceará, amanhã é overdose de Fortaleza, porque amanhã é um dos jogos mais importantes. A gente fala de número de pessoas, do significado que tem, que é contra o Flamengo, de receita, e o Fortaleza precisa vencer também pela questão dos pontos na competição. Só pra finalizar rapidamente, tá bom, Vitor. Parabéns ao Ceará 2 vezes, porque parabéns ao Ceará que conquistou o acesso, parabéns às meninas do Ceará que conquistaram o bicampeonato do Cearense, e parabéns ao Floresta que ganhou essa vaga na Taça Fares Lopes e também ganhou a vaga na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Perfeito, então tem muita coisa amanhã pra você, Vitor, muito obrigada pela participação, e esse foi o Sport 7 de hoje. Tchau, Vitor. Até amanhã.